Agora a gente vai fazer o vídeo da montagem. Depois das peças todas limpas e higienizadas, a gente vai secar para não ficar nenhum resíduo de água. E é importante a gente sempre deixar separado um lado de baunilha e um lado de chocolate para as peças ficarem separadas certinho. Então, as peças que não tiverem totalmente secas, a gente vai sempre passar um Perfex limpo e seco para tirar todas as gotículas de água que possam ficar. É importante para a gente não ter problema com a calda do sorvete, da mistura com água. Todos os cantinhos. Lembrando que essa peça é importante a gente sempre olhar se não tem nenhum furinho, nada nela, e deixar ela sequinha também, com bastante cuidado. Já vamos secar o outro lado também. Depois de todas as peças secas, a gente vai começar a montagem e a lubrificar as borrachas. É importante lubrificar todas as borrachas para que não tenha um desgaste delas. Esse é o lubrificante que a gente usa. A gente sempre gosta de deixar bastante lubrificante para não ter nenhum problema com a máquina. Então sempre vai colocando bastante na mão e vai espalhando nas borrachas, em volta das borrachas. Passa mais de uma vez. E as peças que vai passando o lubrificante a gente já vai deixando aqui. Só nas borrachas. Na parte da bomba também. E nessa peça aqui é importante que a gente lubrifique também essa parte aqui do corpo dela. Em volta dele todo. Vamos fazer a mesma coisa com as outras peças, para depois a gente já montar. Aí é importante lembrar que esse é o passo 2. O primeiro passo a gente secou as peças e agora o segundo passo a gente está lubrificando para depois montar. Parte 3 a gente vai montar a bomba agora. É importante na hora de colocar essa peça, a gente sempre olha para a bomba. A parte menor a gente vai deixar assim e essa parte que é aberta a gente deixa virado para cá. Na hora de encaixar essa peça tem que ter um pouco de dificuldade para entrar dentro da bomba. Isso é importante por causa do funcionamento da máquina. Depois dessa peça a gente vai encaixar essa. Ela tem essa passagem que é igual que tem a passagem na bomba, então a gente tem que encaixar de uma forma que depois a gente vai conseguir encaixar a pinça aqui. Então a gente vai encaixar essa peça e deixar no mesmo rumo. E aí a gente faz um pouquinho de força para ela entrar. Depois dessa peça, a gente vem com essa peça, que é a peça principal da máquina, que é responsável por congelar o sorvete ou não. Então, encaixa ela direitinho também. Ela tem um encaixe certinho, aqui tem 3, aqui tem 1 e aqui em cima também, 3 e 1. Ela vai encaixar certinho. A gente vai encaixar a peça vermelha agora, que também tem o mesmo furo, e vai encaixar tudo pra gente passar o clips do outro lado. Vou virar aqui, ó, pra dar pra ver a mesma passagem, certo? Agora, a gente vai encaixar essa peça sempre do lado que tem a parte menor da parte vermelha. Então, tem a parte mais comprida e tem a parte menor. Do lado da parte menor que a gente encaixa essa pinça que vai passar por todos os lados. Pode fazer um pouquinho de força para ela entrar. Tem que atravessar a bomba toda, certo? Essa é a parte da bomba. A gente vai fazer agora a mesma coisa com a outra bomba. A gente fez com o lado da baunilha, agora a gente vai fazer com o lado do chocolate, é o mesmo esquema. As duas bombas estão montadas, agora a gente vai encaixar essas peças na máquina. Agora o quarto passo, a gente vai encaixar as peças na máquina. Primeiro essa peça daqui, que a gente vai encaixar ela. E é importante que a gente deixe ela meio viradinha, porque na hora de encaixar a parte de dentro da bomba nela, essa parte vai encaixar. Então a gente precisa ir modificando isso para que ela encaixe nessa parte de dentro da bomba. Caso não encaixe, a gente precisa ir virando até ela encaixar. Então vamos ver se ela encaixa. Encaixou de primeira. Então, deu certinho. Agora a gente vai vir com a pinça atrás. E aí essa parte da bomba tá finalizada. A gente vai fazer o outro lado agora.
A gente vai fazer a mesma coisa agora do outro lado. Vai encaixar o pistão. Isso. E agora a gente vai encaixar a bomba. Encaixou também. A gente vem e trava ela. As duas bombas estão montadas agora. Depois de terminar de encaixar a bomba, a gente vai colocar essa peça daqui. Ela aproxima e já encaixa. Ela que gira para misturar o sorvete. A gente vai para o passo 5 agora. A gente vai secar e montar as peças da portinha. Então, é importante a gente fazer a mesma coisa que a gente fez com as outras peças. Já ir secando, para não ficar nenhuma gotícula de água. Todas as peças, os parafusos. Essa peça também que a gente usa para identificar o sorvete. Nisso já vai checando se as peças estão realmente limpas. A portinha também tem mais detalhes. A gente já vai secando ela também. Tem mais cantinhos, fica mais molhado. Secando também as peças da portinha. Todos os cantinhos, todas as entradas, para não ter perigo de ficar nada de água. Pronto, agora com as peças secas, a gente vai começar a montagem. É importante deixar sempre a portinha da mesma forma na hora de montar, para facilitar. Então eu deixo ela sempre assim, vou deixar ela deitada aqui para a gente ir montando. Primeira coisa, a gente vai lubrificar as borrachas dos pistão. É importante que nessas peças a gente tem sempre duas iguais e uma diferente. A diferente é sempre do misto e as iguais, uma é baunilha e a outra é chocolate. Pegar o lubrificante, passar em todas as borrachas. É importante passar bastante para não ficar emperrando na hora de tirar o sorvete. E aí a gente já vai encaixando. Sempre essa parte aqui a gente vai deixar para cima. Então, vamos encaixar dessa forma aqui. Pode empurrar um pouquinho. Vamos fazer com a outra. Baunilha, misto, chocolate. Baunilha e misto não interfere o lado, só o misto que tem. Baunilha e chocolate não interfere o lado, o misto tem que ficar sempre no meio. A gente vai encaixar também da mesma forma. E aí agora a gente já vai encaixar e já vai colocando as outras peças. Então a gente vai pegar esse daqui, já vamos passar um pouquinho de lubrificante também, na onde ele vai passar, que ele vai passar por todas as peças. Como ele fica movimentando bastante, a gente tem que dar uma lubrificada nele também. Então aí agora a gente vai encaixando ele junto com essa peça. No meio dela tem um buraquinho onde a peça vai passar. No meio tem essa coisa, essa entrada, e essa pinça vai aqui dentro. Essa parte aberta vai encaixar aqui no meio e esse ferro vai passando por todas as peças. E aí vai travando uma peça na outra, para encaixar certinho. Com o lubrificante passa facinho a peça também. Depois de passar todo esse ferro, a gente vai terminar de encaixar ele. Depois de terminar de encaixar todo esse ferro, a gente vai deixar ele tá assim, a gente vai virar ele para dentro para ele ficar todo encaixado aqui na portinha, para não ter perigo de soltar essas peças. Aí agora a gente vai encaixar a parte que a gente usa para visualizar o sorvete, essas pecinhas vermelhas, certo? A portinha tá montada. Agora a gente vai encaixar as peças dentro lá da cuba. A gente também vai secar essa peça que vai dentro da cuba, ela é muito importante e ela fica bem suja, então tem que lavar bem lavadinho. Já vamos secar também para não ter nenhum resíduo de água. Vamos secar a borracha dela também por dentro e por fora. E aí agora a gente vai lubrificar ela e colocar ela na máquina. Primeiro a gente encaixa a borracha. Essa peça é importante que a gente lubrifique o corpo dela. A borracha a gente lubrifica, mas é menos. Vamos pegar o lubrificante, vamos
Vamos passar bastante no corpo dela. Ela fica dentro da máquina girando o tempo todo, então ela tem que estar bem lubrificada. Já vamos passar aqui também. Vamos fazer a mesma coisa com a outra. Do outro lado, encaixa a borracha. Passa o lubrificante. E agora a gente vai encaixar as duas dentro da máquina. Lá no fundo tem aquele buraco, vai ser onde a gente vai encaixar. Primeiro a gente encaixa, depois a gente vê se ela tá virando. Ela não pode virar. Então, a gente vai encaixar aqui. Aí, encaixei. Dá uma forçadinha para ela entrar. Tem que sentir ela entrando. E a outra. Pronto. Tá encaixada e não tá virando. Os raspadores são muito importantes que a gente troque uma vez por mês. Ele é o responsável por raspar o sorvete congelado para que a gente consiga ter o sorvete. Então, uma vez por mês ele tem que estar sempre novinho. Então, sempre trocar os raspadores. A gente já lavou a peça, a gente vai secar agora e já vai montar. Essa peça fica atrás da portinha. Ela é o responsável por girar e entregar o sorvete pra gente. As demais peças a gente pode trocar a cada 6 meses ou conforme na hora de lavar, ver se tem algum problema na peça para trocar. Então, a peça tá sequinha, agora a gente vai encaixar certinho. Então, os raspadores, eles têm um buraquinho e aqui na peça tem um buraquinho também. Então, a gente vai encaixar e ela trava. Isso daqui vai segurar o raspador. Do outro lado, ele tem a mesma coisa, só que mais para cima. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, encaixa e essa parte vai segurar. Nessa parte aqui de cima, a gente vai encaixar essa peça aqui. Então, encaixa uma, depois vem e encaixa a outra. As duas vão ficar encaixadas certinho em cima, fechadinho. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. E aí agora a gente vai colocar essa peça dentro da máquina. É importante na hora de segurar ela, a gente segurar os raspadores com a mão. Se a gente soltar, pode ser que ele caia. Então a gente vai trazer essa peça até a máquina, segurando os raspadores. Encaixa a peça dentro da máquina e aí a gente vai girar até ela encaixar e não virar mais. Do outro lado a gente vai fazer da mesma forma. Segura os raspadores. Esse final aqui, ó, é o final que encaixa naquela peça que a gente colocou antes. Então a gente vai colocar, vira até encaixar, até ela não virar mais, tá bem travadinha. Agora o passo 6, a gente vai terminar de encaixar a portinha. A borracha de vedação, a gente vai encaixar ela. É importante que ela fique bem encaixada, não fique nem sobrando, nem faltando, e ela não pode estar rasgada também. Então, na hora de montar, é importante verificar isso. Encaixou ela certinho, a gente vai passar um pouco de lubrificante, não precisa ser muito. Como ela é para vedar, se a gente passar muito lubrificante, ela não vai parar. Então, é o suficiente só para desgaste da borracha mesmo. Passa dos dois lados. Agora a gente vai vir com a peça azul, encaixando. Ela encaixa, essa parte encaixa dentro da portinha. É só fazer esse movimento e ela já vai estar encaixada. É importante agora que a gente vai segurar essa borracha para conseguir colocar dentro da máquina. Então, com as duas mãos, eu vou segurando a borracha do lado e vou encaixar dentro da máquina. Encaixado. Vou só verificar se a borracha está no lugar certo, se ela não saiu, tá certinho. E agora a gente vai vir com um parafuso para fechar a portinha. Agora a gente vai encaixar os parafusos, os dois menores embaixo e os dois maiores em cima. Encaixa ele para depois a gente começar a virar. Aí deixa ele encaixadinho e já vem encaixando o próximo. Então, maior em cima, menor embaixo. Encaixa para depois virar. Vou encaixar todos para depois a gente apertar a portinha. É importante na hora de fechar a portinha que a gente sempre feche fazendo um X. Então, um em cima e um embaixo, um em cima e um embaixo. Isso impede a portinha de entortar. E a gente tem que apertar bem forte, até não conseguir virar mais para a portinha
ficar fechada e ter a vedação que a gente precisa para não escorrer sorvete aqui por baixo. Bom, todos os parafusos agora estão bem firmes. E aí essa etapa da portinha está finalizada. Agora a gente vai para o passo 7, que a gente vai colocar 8 litros de água limpa com um sanitizante. Esse daqui é a medida, a gente vai colocar uma dessa grande e 3 da pequena. Então a gente mede e vai espalhando na água limpa. O sanitizante é importante para limpar as peças da máquina e deixar tudo limpinho para depois a gente colocar o sorvete. Então coloquei uma grande e 3 pequenas. Agora essa água eu vou jogar 4 litros de um lado da máquina e 4 litros do outro lado. Agora a gente vai jogar água com sanitizante. 4 litros de um lado, devagar. Dentro do balde tem a medida de 4 litros, então a gente vai colocando até ter 4 litros de cada lado para ficar certinho a divisória. Em seguida a gente já vai tirar. Agora a gente vai colocar, primeiro a gente vai ligar a chave de força embaixo. E aí agora a gente vai apertar. Ó, é importante que quando a gente liga a chave de força, ele vai estar aqui, ó, lavar parte do compartimento. Ela não entendeu que está lavado ainda, ela só vai entender na hora que ela aquecer, que a gente vai apertar as torneirinhas para tirar o líquido. Então, ó, máquina limpa. Se não aparecer máquina limpa, a máquina não vai funcionar. Então é importante esse passo também. Agora a gente vai tirar o líquido. Pelo menos a vedação deu certo, senão tava vazando aqui embaixo. Tira até não ter mais nada de água. Deixa a alavanca abaixada até sair toda a água. Depois que parou de sair a água, a gente vai desligar da torneirinha. E aí agora a gente vai buscar um balde com 8 litros de água limpa. Agora a gente pegou 8 litros de água limpa e a gente vai fazer o mesmo processo, 4 litros de cada lado também. Agora com a água a gente já vai fazer o teste da bomba para ver se a bomba tá puxando. Então a gente vai vir aqui no painel e vai apertar a bomba dos dois lados, para ver se ela tá puxando, se ela vai jogar a água que a gente colocou. Tirar já essa água e aí a gente já vê sobre a bomba. Torneirinha de novo, tira a água até acabar. Agora a gente tem que tirar até não ter mais nenhuma gota de água mesmo, para não misturar com o sorvete. Se a gente deixar essa água dentro da máquina, ela mistura com o sorvete e na hora que o sorvete sai, ele sai congelado com gotículas de água. Então é muito importante que a gente tire toda a água, até parar de pingar. Agora depois de jogar o sanitizante, a água limpa, a gente vai secar a cuba. É importante que não fique molhada a cuba. A gente vai tirar o máximo que a gente conseguir de água dos dois lados. Então seca com um pano limpo sempre, um Perflex limpo. Dos dois lados. Agora a gente vai para o passo da bag. É importante que a gente sempre coloque pelo menos 3 bags novas de cada lado, para depois a gente vir com o sorvete que a gente tirou, que vai estar refrigerado na geladeira. E aí ao longo do dia a gente vai repondo com outro sorvete. Então a gente vai pegar a bag nova, vamos abrir um buraquinho dela, e aí a gente vai colocando dentro da máquina. É importante que na hora que a gente colocar dentro da máquina, a última peça que a gente vai colocar vai ser essa daqui. Porque o sorvete tem que cair todo para dentro da cuba para não congelar. Então, tá vendo que ele tá fazendo essas bolinhas? É porque o sorvete tá caindo para dentro da cuba. Então é importante colocar todas as bags primeiro e por último colocar essa peça. Continua fazendo as bolinhas, então a calda ainda tá descendo. Então vamos colocar 3 bags novas de baunilha. Agora do outro lado, a gente vai colocar 3 bags novas de chocolate. Mesmo processo. Coloca devagar para não espirrar, não cair em nenhum lugar.
essa peça, ela vai ficar assim, essa parte vai encaixar na cuba e essa parte vai encaixar na bomba. Não precisa ver onde que vai encaixar, ela vai encaixar dentro da cuba e aí a gente encaixa na parte da lateral da bomba. E aí com essa pinça a gente vai travar, certo? A gente vai fazer a mesma coisa no chocolate, só que a do chocolate ela é mais curtinha, então ela é reta. Então ela vai encaixar na cuba e encaixar na bomba. Com a travinha a gente fecha e tá pronto. A gente vai vir aqui no gelinho e vai ligar. A temperatura vai estar sempre alta. A gente só pode começar a vender na hora que ela tiver mais ou menos 3, 4, nessa parte aqui do painel da máquina. Agora ela vai começar a gelar e já está pronto para servir. É isso.